Olá! No vídeo anterior nós falamos sobre a hipertensão arterial, como ela é diagnosticada, ou seja, como a gente descobre que tem hipertensão arterial, por que ela é perigosa, por que ela pode causar tantos problemas na nossa saúde, inclusive sobrecarregando o sistema cardiovascular, e por que nós devemos combatê-la e tratar. Falei no outro vídeo sobre o tratamento dietético, a prática de exercícios físicos e comentei que o tratamento medicamentoso, o uso de remédios, pode ser bastante eficaz e está indicado em muitos pacientes, na verdade, na maioria dos pacientes. Então o vídeo de hoje vai ser sobre esse assunto, sobre os medicamentos utilizados na hipertensão arterial. O meu nome é João Luiz Barbosa e eu estou aqui para explicar para você. Quando nós falamos de hipertensão arterial, o que me vem à mente é justamente a sobrecarga do sistema cardiovascular. Ou seja, o coração sofre, as artérias sofrem, a parede da artéria fica mais dura, a microcirculação, ou seja, aquelas artérias fininhas da retina, do olho, ou então dos rins, eles começam a sofrer também. Então daí a urgência de a gente começar a tratar a hipertensão quanto antes. Quanto antes nós tratarmos a hipertensão, menor vai ser a chance da progressão da lesão nesses outros órgãos que nós chamamos de órgãos-alvo, ou seja, os órgãos que são alvo da lesão. E isso é tudo que nós não queremos, que a doença progrida para esses órgãos, que a gente consiga preservá-los. Isso traz qualidade de vida e diminui a mortalidade dos pacientes. Então vamos falar sobre medicamentos para o controle da pressão arterial. Os medicamentos para controlar a pressão arterial eles se dividem em algumas categorias que eu vou citar aqui no vídeo, de uma ordem de frequência que são utilizados. Tá? O que não significa que utilizar qualquer ordem ou qualquer combinação de medicamentos esteja errado. A combinação de medicamentos, o uso dos medicamentos vai ser de acordo com cada paciente e vai ser o seu médico que vai definir qual a melhor combinação para você e vai observar a sua evolução com o uso dos medicamentos e, de acordo com o que você reportar para o seu médico, ele vai fazer os ajustes necessários, tanto para o seu conforto quanto para a obtenção das metas de pressão arterial. Então, nesse momento, vamos classificar os medicamentos para o controle da hipertensão. A classe mais comum, uma das mais utilizadas, são os medicamentos diuréticos, ou seja, são medicamentos que ajudam a eliminar o excesso de líquido no corpo, consequentemente dos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Se nós imaginarmos os vasos sanguíneos como uma mangueira d'água, imagina a pressão do sangue ali dentro daquele compartimento. Isso provoca dano na parede. Então, você eliminando o excesso de líquido dentro do vaso sanguíneo, você diminui a tensão na parede do vaso sanguíneo. E quais são os diuréticos mais usados no controle da hipertensão arterial? São a hidroclorotiazida, a clortalidona, a indapamida e a furosemida. É óbvio que existem outros diuréticos no mercado, mas esses quatro são, de longe, os mais comumente prescritos. E eles são medicamentos com uma boa aceitabilidade, uma boa tolerância por parte dos pacientes, mas, claro, não são isentos de efeitos adversos. Alguns pacientes podem evoluir com desidratação com diurético, com alteração dos eletrólitos, especialmente o potássio. Alguns pacientes podem evoluir com sensação de boca seca, algum grau de desidratação, alteração de alguns eletrólitos, mais notadamente o potássio, e até alguma flutuação, ou seja, uma piora da função renal que é transitória. Por isso que o médico tem que prescrever o diurético e ficar atento aos exames laboratoriais e evitar doses excessivas de diurético. A segunda classe de medicamentos que eu vou comentar aqui são medicamentos vasodilatadores, que eles atuam inibindo uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina, abreviado como ECA. Então são os inibidores da ECA. E esses medicamentos eles têm um forte poder hipotensor e são muito utilizados na prática clínica. Os medicamentos mais conhecidos dessa categoria, são os mais prescritos também, são o captopril, o enalapril, o perindopril, o ramipril e o lisinopril. Todos terminados em pril, que eles são da mesma categoria. Eles são excelentes medicamentos para o uso contínuo. Alguns deles estão caindo em desuso porque devem ser utilizados com uma frequência muito grande. Eles podem interferir também com a função renal, então o médico tem que ficar atento com a função renal deles.
Alguns desses medicamentos podem provocar tosse seca, tá? E distúrbios do potássio também podem acontecer com eles. Então o médico tem que ficar muito atento, mas são excelentes medicamentos e, no geral, tem uma boa aceitação por parte dos pacientes. Esses efeitos colaterais não são muito comuns. O terceiro grupo de medicamentos também tem ação vasodilatadora. São muito parecidos com os medicamentos anteriores. São os bloqueadores do receptor da angiotensina. Ou seja, são medicamentos que provocam vasodilatação por uma outra via e são bastante seguros e são muito empregados na prática médica. Os medicamentos mais conhecidos e mais prescritos dessa categoria são a losartana, a valsartana, a olmesartana e a candesartana. São os medicamentos mais conhecidos, mais prescritos. Eles têm um perfil de segurança melhor até do que os inibidores da ECA, que eu falei ainda há pouco. Eles praticamente não dão tosse seca, é muito incomum, mas o médico ainda assim tem que ter cuidado na prescrição deles, porque eles podem interferir com a função renal e com os níveis de potássio. Mas são medicamentos bastante seguros e tem a comodidade que a maioria deles tem uma tomada única diária. Então, para o paciente, é uma grande comodidade de tomar o remédio somente uma vez ao dia. A quarta classe de medicamentos que eu vou falar são os bloqueadores de canal de cálcio, que também tem uma ação vasodilatadora. Então, percebam, existem vários medicamentos que atuam de forma distinta, mas com a finalidade em comum, que é vasodilatar, ou seja, dilatar o vaso, dilatar a artéria. Os bloqueadores de canal de cálcio mais comuns, ou seja, aqueles que são mais prescritos, mais utilizados, são a amlodipina, o nitrendipino, o felodipino, nicardipino e o diltiazem, verapamil e a nifedipina. Esses medicamentos eles atuam bloqueando o cálcio de entrar na parede da artéria, ou seja, o cálcio tem certa dificuldade de entrar, então a musculatura ali, que é dependente de cálcio, fica um pouco mais relaxada, provocando vasodilatação. São remédios utilizados há bastante tempo na prática clínica, são excelentes no controle da hipertensão arterial e, inclusive, eles podem ser usados em combinação com outros medicamentos que eu já falei anteriormente. Um efeito colateral comum dos bloqueadores de canal de cálcio é um pouco de inchaço nos tornozelos, principalmente com a amlodipina, a felodipina e com a nifedipina. Mas nem todos os pacientes evoluem com esse efeito colateral, então é um remédio que é bem tolerado e se esse efeito colateral ocorrer e for de pequena monta, pode ser corrigido só com ajuste de dose do medicamento. Bom, a quinta categoria de medicamentos para controlar a pressão são os beta-bloqueadores, ou seja, são medicamentos que atuam numa parte do coração, um receptor microscópico, uma molécula chamada receptor beta, onde a adrenalina no nosso corpo ela atua. Então eles bloqueiam esse receptor, ou seja, eles não deixam a adrenalina no nosso corpo ter tanto efeito sobre o coração. Então, qual é o efeito colateral? O efeito esperado do medicamento. O efeito esperado do medicamento é que a frequência cardíaca diminua um pouco. Claro que essa diminuição é dose dependente, depende da dose do remédio que o médico vai prescrever para reduzir a frequência cardíaca, mas não diminui só a frequência cardíaca, diminui também a força de contração do coração, diminuindo a pressão arterial sistólica. Esses remédios geralmente não são utilizados de forma isolada para controlar a pressão. Existem remédios mais eficazes, como, por exemplo, os vasodilatadores que eu falei ainda há pouco, mas ainda são muito utilizados na prática clínica e são utilizados em combinações com outros medicamentos. Os beta-bloqueadores, um efeito colateral que eles podem ter é o broncoespasmo. Então, indivíduos que têm asma, bronquite, enfisemas têm que ter um cuidado especial com o uso desses medicamentos se o indivíduo tiver qualquer uma dessas comorbidades respiratórias e que seja de grande relevância, ou seja, um asmático importante, um indivíduo com enfisema importante, eles não devem utilizar beta-bloqueadores. E os bloqueadores mais comuns que nós conhecemos são o atenolol, o propranolol, o bisoprolol, o carvedilol e o metoprolol. E existem outros medicamentos que não podem ser reunidos nos grupos anteriores, eles podem ser agrupados de outra forma. São medicamentos que têm ação vasodilatadora direta, como a hidralazina, a metidopa e o minoxidil.
São medicamentos utilizados ainda hoje na prática clínica, especialmente a metidopa nas pacientes gestantes. Só que são medicamentos que têm um perfil de efeitos colaterais um pouco mais extenso e uma eficácia no controle da pressão arterial que é um pouco inferior aos medicamentos citados anteriormente. Então são drogas de exceção. São drogas que nós utilizamos quando não estamos conseguindo controlar a pressão arterial com os outros medicamentos já citados. Então, caso você tenha hipertensão arterial, esteja buscando o controle adequado da sua pressão, converse com o seu médico. Ele é a pessoa mais adequada para fazer a prescrição do medicamento e o ajuste das doses e fazer acompanhamento do surgimento de algum efeito colateral. Conte com o seu parceiro para poder ter um segmento adequado da sua pressão, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua saúde, vai aumentar a sua sobrevida, diminuir o risco de você ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma complicação dos vasos da retina, piorar a função renal e parar numa máquina de hemodiálise. Então, esse é o dever do médico e é muito importante que o paciente esteja engajado para prevenir essas complicações que estão ao nosso alcance. É só tomar um remédio, fazer um acompanhamento e contar com o seu amigo, o médico, para poder ajustar. Mais uma vez eu agradeço a visita de vocês aqui no canal. Eu espero que o vídeo tenha sido claro e tenha estimulado o conhecimento sobre a hipertensão arterial e a importância dos medicamentos. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aqui nos comentários que eu vou responder prontamente. E muito obrigado, até breve. Seja bem-vindo ao canal do Dr. João Luiz Barbosa. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de compartilhar com outras pessoas e dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos assim que eles forem lançados. Até breve!